Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda. Estou aqui nesta manhã louvando e agradecendo o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, manhã de sábado, né? Ontem tivemos ali no ciclo de oração, eu e meu esposo, né? E ele ficou para fechar a igreja e eu vim embora mais cedo para fazer um jantar, né? Porque ontem eu estava trabalhando e bem corrido, né? Mas, glória a Deus, eu só tenho que louvar, né? Engrandecer esse Deus que não tem explicação, não. O que eu sinto por Jesus é as maravilhas de Deus, não tem explicação. Tem momentos que a gente está tão pensativo, mas de repente o Senhor faz algo, mostra algo na nossa vida e os mínimos detalhes a gente começa a pegar, né? Com aqueles detalhes e em tudo a gente vê a mão de Deus, né? E a mão de Deus está sobre nós. Ai de nós se não fosse o Senhor, né? A palavra do Senhor fala, aleluia, que ai, ai de nós se não fosse o Senhor. O inimigo já teria nos engolido vivos. Aleluia, Jesus. Então é o Senhor, sempre e será. O Senhor, Ele é lindo, maravilhoso. O fardo dele é leve. Você pode estar passando pela tribulação que for, mas quando você ora, que você clama, você vê o mover de Deus. A tua alma tem paz. A tua casa entra imediatamente assim, ó, você vê a paz reinar no teu lar. Você vê os projetos de Deus sendo concluídos. Nas mínimas coisas você vê Deus. Você vê as maravilhas que Deus faz, que Deus opera. Aleluia. Glória a Deus. E nesses últimos dias, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, né? Não que Ele não tenha feito nos outros tempos, mas assim, mais frequente, sabe? Mais frequente. E eu não canso de glorificar a Deus e agradecer a Deus. Olha esse sol lindo aqui, ó. Isso é Deus, né? Não é nem 6 horas da manhã, o sol já está raiando aqui, ó. É Deus mostrando para mim e para você que somos dependentes dele, das maravilhas do Senhor. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor porque o Senhor, Ele sempre cuidou de mim. Antes mesmo de eu servir a Ele, antes mesmo de eu levantar as minhas mãos e o aceitar, Ele já cuidava de mim, da minha casa, cuidava da minha família, em minhas lutas, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Quantos livramentos o Senhor me deu antes de eu ir para a casa dele, deu para os meus filhos, né? Todos os meus filhos passou por algo. O meu filho mais velho chegou a ponto da médica que desenganou ele, aleluia, dizer que o meu filho, se sobrevivesse, ia ficar com problema, sequela, porque o que ele passou foi muito grave. 1 ano e 7 meses. E eu já estava com a menina no ventre, né? Grávida, quase no dia de ganhar a menina, e passei com meu filho pela sombra da morte. Aleluia, dia de sábado, dia de fogueira, né? E Deus me deu vitória quando eu não achei ninguém
que eu corri pro meio da rua, uma senhora pegou ele no colo, uma vizinha aqui. A gente foi criado na casa dela, lavando roupa, comendo farofa com ela e a filha dela, que é minha amiga. Hoje ela mora na Espanha, né? Ela mora na Espanha, hoje a gente estudou junto, a Derilde. E essa senhora me pegou, me abraçou com meu filho, levou meu filho para dentro de casa, fez um remédio lá, um chá e deu para ele. Aleluia, Deus, e glória a Deus. Tem dia que eu já amanheço com alergia cedo. Aí ela levou ele lá pra dentro e quando trouxe, a febre já tinha passado. E aí no outro dia eu levei ele na médica, ou foi na mesma noite, não lembro direito. A médica disse que se ele sobrevivesse, que ele ia ficar com sequela. E Deus fez um milagre tão grande na vida do meu filho naquela noite, que o meu filho só é um pouco ansioso. Ele quer as coisas para hoje. Se tiver uma coisa para fazer amanhã, ele já quer fazer hoje. Ele é um pouco ansioso, né? Tem vezes que ele nem dorme. Se ele for viajar, ele não dorme a noite toda. Ele vai estudar, ele não come. Mas é uma bênção de Deus. Os meus filhos são bênção. Aleluia. Eu tenho um coração que gosta de ajudar as pessoas, de apoiar as pessoas. E essa senhora, ela faleceu este ano, né? O ano que passou agora no final. Eu orei muito por ela, né? Fui na casa dela e levei o casal de pastor lá e a gente orou e pediu para que ela aceitasse Jesus, né? Que eu orava muito por ela há muito tempo. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada para dar a ela nem fazer, mas eu quero ganhar a alma dela para ti. Eu quero que ela aceite o Senhor, porque é o mínimo que eu posso fazer. E ela já chegou a ficar em balão de oxigênio muito mal, entubada. E eu orar por ela e pedir ao Senhor, Senhor, mais uma oportunidade. Senhor, dá mais uma oportunidade. E o Senhor deu várias oportunidades para ela. Aleluia, Jesus. E quando foi quase no final deste ano, a gente perdeu ela. Ela já estava bem velhinha, tinha várias enfermidades. E aí as meninas me pediram para orar a nora dela, que é como se fosse uma filha. Me pediu para que eu orasse por ela. E eu estava no meu emprego, dobrei o meu joelho ali, orei e mandei o áudio de oração para elas. Eu não sei porque o Senhor me fez lembrar agora, né, desse testemunho, mas o Senhor é sabedor, né, de todas as coisas e nós só precisamos obedecer. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E ali eu gravei um áudio de oração, mandei para elas e eu disse para ela, falei assim, Deus vai cumprir o desejo dos teus corações. Você disse que não quer que ela vá, mas que precisa abrir mão. Precisa deixar Deus trabalhar, porque além que ela já está velhinha, está sofrendo muito, né? Ela não está vivendo, né? Uma pessoa que está numa cama, com várias coisas no nariz quando ela arruinava, com vários tipos de enfermidades, e usando fralda, nem o olho abria, porque também por causa da diabetes ela ficou cega, né? Ficou sem visão. Então eu falei para elas, vocês estão dizendo que não queria que ela fosse, mas que precisa deixar ela aí. Precisa abrir mão, entregar ela nas mãos do Senhor, né? O Senhor está chamando e você só precisa que vocês entendam que já chegou a hora dela. Jesus está chamando. E ele mandei aquele áudio de oração com muita dor no meu coração.
muita dor, porque você orar para Deus salvar, para Deus curar, é muito bom. Mas chega uma hora que você ora para Deus fazer a vontade dele, e às vezes a vontade dele não é a nossa vontade, é bem complicado. E a vontade de Deus tem que ser em primeiro. Nós temos que aprender a obedecer à vontade de Deus e orar pedindo que seja feito sempre a vontade de Deus. E ali eu orei, mandei aquele áudio para ela. E no dia que essa senhora veio a falecer, ela me disse: Nilda, eu mandei o seu áudio para todas as filhas, para toda a família dela. Quando eu cheguei na porta do velório, as filhas dela, nora, parente, chegava e me abraçava. Em vez de eu abraçar elas que me abraçavam, agradecendo pelo aquele áudio, pela aquela oração que eu fiz, mesmo com dor. Mas eu pedia que o Senhor a recebesse. E a gente já tinha ido lá, né? E eu já tinha falado para elas para chamar um pastor, né? Para ir lá orar por ela. E aí ela mandou que eu fosse, né? Aí eu convidei os pastores da minha igreja para ir. E a gente foi. E ela aceitou Jesus, né? E aí demorou um pouquinho. Demorou bastante ainda. E aí Deus levou, né? Deus levou para ele. Então, como o irmão Ednildo disse, tem coisas que não vamos entender, mas temos que aceitar, né? E aí eu não perdi o meu filho porque Deus colocou a mão na frente e usou essa senhora, né? Para que abaixasse a febre dele, porque eu era mãe só do primeiro, né? E não estava, assim, não tinha muita experiência com febre, com essas doenças, né? E como eu mexia com muita frieza, já lavei roupa de ganho, já fiz muito adubo, então eu adquiri uma bronquite, né? Asma. E quando eu ganhei o meu filho, ele ficou, né, com problema no hospital, mas graças a Deus, Deus curou ele naquele dia. Para a glória do nome do Senhor. Depois eu fiquei doente, né, de asma, bronquite, várias enfermidades também no sangue, reumatismo no sangue, por conta que eu mexia com muito barro, eu fazia muito adubo aqui no fundo da minha casa, e então eu fiquei muito doente, resfriada, mas Deus me curou também, né? Deus me curou. Foi como um piscar de olhos, assim, ó, foi de repente. E depois a minha filha também adoeceu. Quando a minha filha adoeceu, eu já estava grávida do Charles, né? Eu engravidei do Charles ainda no resguardo, eu queria morrer. Eu entrei em surto, só não enlouqueci por conta dos meus filhos, que eu amo muito, que eu amava muito. Mas eu achei que eu não era capaz, que eu não ia dar conta e que a gente passou por tantas coisas, né? E uma família totalmente destruída pelo álcool. Então eu me senti incapaz, eu me senti só mais uma vez. E eu não queria viver, não queria que eles passassem o que eu passei, né? E eu me sentia culpada. E então por várias vezes eu tentei morrer. Mas todas as vezes Deus falava: não, tem um plano na tua vida. Eu tenho um plano na tua vida e da tua família. Não faça isso. E Deus me tomava pela mão e fazia eu voltar para casa. Tinha vezes que eu saía pro rio desesperada.
Assim, no meu coração, não saía gritando, não. Eu sempre fui calada. Mas o meu coração estava rasgando. Quando eu chegava no meio da estrada, Deus falava assim, volta, que eu tenho um plano na tua vida. Eu voltava, sentava no meio da estrada, ficava fazendo pirraça com Deus, falava assim, eu não volto. Deus falava assim, volta, que eu tenho um plano na tua vida. Eu falava, nem para morrer eu presto. Eu falava, né? Mas aquela voz bem suave falava comigo, eu tenho um plano na tua vida, volta. Olha os teus filhos, se você morrer, eles vão ficar com quem? E eu acabava voltando para casa. Mesmo sabendo que quando eu chegava em casa era a mesma situação. Eu só tinha os meus filhos. E foi com eles que eu me apeguei e comecei a trabalhar mais e mais, que eu já trabalhava dia e noite, para poder suprir as necessidades dos meus filhos, para não deixar faltar nada para eles terem uma escola. Tanto é que os dois filhos meus mais velhos, o Gabriel e a Gabriela, concluiu o estudo médio cedo, né? Meu filho terminou com 17 anos e a minha menina, se não me engano, com 18. Foi que entrou mais tarde. O meu filho entrou mais cedo na escola. E aí também passei por muitas lutas com meu filho mais novo, né? E muitas lutas mesmo. Eu estava fazendo campanha numa igreja, ele tinha 2 anos de idade. Eu estava fazendo campanha numa igreja, já era a 6ª semana que eu estava nessa igreja e o pessoal tinha me convidado para ir para a igreja. E nem eles eram convertidos, mas eles não faltavam esse culto de terça-feira. Aí me convidou, eu fui com os meus filhos e a minha irmã para essa igreja. Já era a 6ª semana que nós estávamos fazendo essa campanha de libertação em prol da família, né? E aí eu fui com o meu filho, com os 3 filhos. Lá tem a escolinha. Aí chegava lá, eles iam para a escolinha e a gente ficava no salão. Aí quando foi na hora que terminou o culto, né? Ficou eu e a minha irmã e esse pessoal lá que nos levou. E aí a gente ficou esperando, né, para a oração. E aí esse pessoal foi na frente, porque ele estava com a gente, essa mocinha e a senhora, a mãe. Aí estava na fila para a oração e a gente estava por trás. Aleluia, Jesus. Então, de repente os meus filhos saíram da escolinha e veio, né? O meu filho Charles tinha 2 anos, 2 anos e pouco. Ele tinha acabado de ser operado de hérnia. Foi uma luta também para ele operar. E sempre ele foi apegado comigo, ele não comia nada, só mamava. Foi o único que mamou, os outros nenhum mamou. E ele era muito apegado comigo até hoje. Então ali, quando ele saiu da escolinha, ele veio e segurou aqui em mim. Só que eles eram muito observadores e até hoje, muito. Tudo eles estão ali querendo saber e curiando as coisas. E aí quando ele viu aquele pastor expulsando aquele demônio da menina, ele ficou olhando para a boca do pastor e foi para frente, né? À frente do pastor e por detrás da menina. Eu fui lá, puxei ele. Ele voltou de novo. Aí como eu tenho 3, né? Eu segurava 2 e um ficava. E a minha irmã com o filho dela. Minha irmã nunca tinha ido na igreja. E igreja assim que fazia barulho, ela tinha medo. Ela já não ia na assembleia, que eu também não era crente nessa época ainda de lá, eu ia fazer visita. Ela não ia por causa que ela não gostava de igreja barulhenta. E ela chegou lá e o pastor estava expulsando o demônio dessa moça. Essa moça que foi com a gente, que nos levou, né? Nos convidou. Ela tinha assim, uns 12 anos. Só que a mãe dela disse que ela estava com espírito de pessoas que não falam e com os braços cruzados o tempo todo. Ela já saiu desse jeito de casa. E aí na hora que o pastor expulsou o demônio daquela moça, o demônio saiu.
E acho que já era a segunda vez que eu pegava o meu filho de trás dessa moça, né? Porque eu vim do centro espírita, né? O centro espírita que a minha mãe frequentava, trabalhava, eles diziam, né? Trabalhava na linha branca, não fazia macumba para ninguém, não. Mas a gente sabe que todas as coisas que invoca, né, espíritos não são de Deus, né? E a gente acreditava nessas coisas, hoje a gente não acredita mais, né? Sabe que são demônios, legião de demônios que trabalham as ocultas para enganar o povo e que ainda tem pessoas ainda que estão dormindo, né? Não acordou, mas que precisam de uma libertação, assim como nós um dia, né? Aleluia, Jesus. Então ali, quando aquele pastor estava expulsando ali o mal daquela moça, aí eu olhei para a moça já voltou ao normal. Quando eu olhei, o meu filho já tinha caído, né? Então aquele demônio ali, né, saiu daquela moça e pegou no meu filho. E naquela hora ali eu me desesperei. E a minha irmã que gostava dele, meu Deus, ela só vivia com ele no colo. Ela grávida e com ele em cima da barriga. E aí ela desesperou e eu chamei o pastor veio e orou, nada. Deixou as obreiras orando ele, nada, não mudou. Aí eu só saio daqui com meu filho liberto. E elas falaram assim, não, pode ir para casa, nós vamos dar o sabonetinho para ele no dia, chega lá, você dá banho nele, ele vai ficar bem. Eu falei, não, eu vim aqui buscar bênção para minha casa, libertação, não vim aqui buscar demônio, não vou levar meu filho endemoniado para casa. E elas falaram, não, ele está bem. Eu falei, ele não está bem, os braços dele estão cruzados, ele está como um mudo, do jeitinho que a menina estava. E aí eu fiquei lá discutindo com eles e eles fechando a janela para ir embora. E eu eu não saio daqui, vai embora para casa, ele vai ficar bem. Eu falei, não posso chegar lá desse jeito não, senão meu marido não deixa eu vir na igreja mais nunca. E aí eles começaram a fechar as portas, aí a obreira levou meu filho lá para dentro pro corredor e foi orando, e foi orando, e foi orando, e trouxe o menino da mesma forma. E eu falei assim, eu não vou sair daqui com meu filho desse jeito. Eu não vim buscar demônio para minha casa, eu vim buscar libertação para minha família. A minha mãe bebe, o meu pai bebe, meu esposo, e eu também estou bebendo. E eu não vim aqui buscar doença, eu vim aqui buscar salvação para minha casa. Eu só saio daqui com meu filho liberto. Aí ela falou assim, vai para casa, mãe, nós já estamos fechando a igreja. E a minha irmã desesperou, que a minha irmã gosta muito do meu filho. E nunca tinha visto uma situação daquela, só em Candomblé, né? E ali nunca tinha visto aquilo, aquela situação. E nunca viu assim uma criança manifestar nem nada, nem. E aí eu peguei, olhei para frente do altar com ele nos braços, praticamente morto. Ele paralisou todinho o corpo e ficou com os braços cruzados igual a menina. E o cérebro parece que não raciocinava não. E eu fui para frente do altar e caí de joelho no altar e falei, Senhor, se o Senhor quiser me castigar, castiga a mim, mas o meu filho não. Eu não vim aqui buscar demônio para minha casa, Senhor. Eu estou aqui buscando salvação para minha família. Liberta o meu filho agora, Senhor. O Senhor pode me punir. Se eu estou errado, o Senhor me pune, me castiga. Mas o meu filho não. Deixa ele livre. Liberta ele, Senhor. Liberta o meu filho, Senhor. Eu não vou chegar em casa com ele desse jeito. E não vou levar sabonete para dar banho nele, porque chega lá, meu esposo vai perceber e vai perguntar é o quê. Mas liberta ele, Senhor. E comecei a clamar e me derramar ali no altar do Senhor. E eu não era crente. Mas eu tinha uma fé tão grande que mesmo sem eu ser crente, eu orava pelas pessoas e as pessoas recebiam a bênção. Eu profetizava na vida das pessoas, mesmo sem eu ser crente. Aleluia. Eu tinha uma fé assim tão, sabe? E eu não fui batizada em Candomblé, nem eu, nem a minha família, mas a gente participava, né? A minha mãe cuidava de pessoas e recebia o Senhor, né, em casa. E quando
ela comprou a casa do senhor que era espírita, foi aí porque ela comprou a casa, né? Então os inimigos não queriam sair. E aí a gente ficou sendo perseguido, porque a casa que a minha mãe comprou era o terreiro, o quintal era o centro deles, né? O centro espírita, onde que eles faziam todas as coisas ali. Então os inimigos ficaram furiosos com a gente. Mas graças a Deus a minha mãe não chegou a batizar, mas nós passamos por muitas coisas. E às vezes ainda passamos por conta dessa situação, né? E ali quando eu me derramei no altar, né? Quando eu olhei, o meu filho já tinha descruzado os bracinhos e falou, mãe. Aí eu vi que o meu filho estava liberto e Deus ouviu a minha oração naquela hora. Então Deus, Ele ouve a nossa oração, nosso clamor. Quando clamamos sinceramente, de coração, o Senhor, Ele ouve. Não importa onde estiver. O Senhor, Ele ouve. Naquele momento ali, eu creio que Deus criou aquela situação, não sei o que aconteceu ali, falta de vigilância, né? Aquelas crianças ali, o pastor expulsando o demônio daquela moça na vista das crianças. Eu não tinha para onde eu ir, pois eu também estava na fila para receber oração, não tinha como tirar eles, porque eles também estavam na fila para receber oração, mas foi o que aconteceu, né? Então, a partir dali eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida muito grande, porque nem o pastor conseguiu, nem as obreiras expulsar aquele mal da vida do meu filho, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me deu autoridade ali, eu repreendi aquele mal e a minha irmã ficou, né, sem entender direito e falando, Nilda, realmente Deus é com você, Deus fala com você mesmo, de verdade, né? Porque eu nunca apoiei ali a minha mãe naquele lugar.